Olá, pessoal! Vamos iniciar mais uma aula de educação física, né? Comigo, né, professora Fernanda Alves, com a professora Patrícia Carla, tá? Pessoal, esse conteúdo, ele é complementar, né, ao outro conteúdo já desse terceiro bimestre, né, que a gente viu. E aí, na aula de hoje, a gente vai entender um pouco sobre os princípios do treinamento esportivo, né? Vocês vão conhecer quais são esses princípios, né? E o que é que cada um faz na prática esportiva, né? Qual o objetivo de cada um na prática esportiva, certo? Então, vamos lá. O que são os princípios do treinamento esportivo? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas os princípios, eles nada mais são do que um programa de treinamento, né, que tem um objetivo específico. Qual é esse objetivo? Melhorar o desempenho por meio do desenvolvimento das fontes de energias apropriadas, aumentando estruturas musculares e melhorando os padrões de habilidades, né, neuromuscular. Tá? Então, o objetivo dos princípios é fazer com que o treinamento ele fique mais eficaz, né? Ele atinge ali o objetivo necessário, né? Ajudando ali no desenvolvimento das estruturas musculares e das habilidades corporais, tá certo? E aí, quais são esses princípios, né? São 8 princípios, sendo destes, né? Os 2 últimos foram inseridos após, certo? Só depois de um tempo eles foram inseridos. Então, os princípios do treinamento esportivo, né? Os mais conhecidos são o princípio da individualidade biológica, o princípio da adaptação, princípio da sobrecarga, princípio da interdependência volume-intensidade, princípio da continuidade, princípio da especificidade, né? E esses 2 últimos, que também não são menos importantes, mas vieram a somar também, é o princípio da reversibilidade e o princípio da treinabilidade, certo? Então, nós vamos ver cada um desses princípios na aula de hoje, tá? E aí, algo que é importante, tá bom? Antes de iniciar, os princípios do treinamento esportivo, todos eles, né, juntos, eles formam a periodização dos pilares da sustentação do treinamento. Então, todo tipo de treinamento em qualquer modalidade esportiva, tá? Em qualquer modalidade da educação física, qualquer modalidade esportiva, vai ter que passar por todos aqueles princípios, tá? Seja da etapa da fase do treinamento ali. E aí, o primeiro princípio, né, que é o princípio da individualidade biológica, né? O nome já diz muita coisa, né? Que nesse princípio, por que é chamado de individualidade biológica, né? Chama-se assim porque é o fenômeno que explica a variabilidade entre os elementos da mesma espécie. Então, justamente que ele vai especificar que cada ser humano é único, cada ser humano possui a sua individualidade, né? A sua peculiaridade, a sua limitação, né? E aqui ele vai explicar essas variações da mesma espécie, né? E é justamente o que faz com que não existam pessoas iguais entre si, né? E aí, Tubino que vem confirmar, tá? Cada ser humano, pessoal, possui uma estrutura e formação física psíquica própria. Nesse sentido, o treinamento individual tem melhores resultados, pois obedeceria às características e necessidades do indivíduo. Então, é o seguinte, tem 2 alunos, eu não vou passar o mesmo treinamento para esses 2 alunos. E se eu passasse o mesmo treinamento, o nível de desenvolvimento seria diferente. Por quê? Porque a formação estrutural, física, né, psíquica de cada um é diferente. Então, os resultados obtidos serão diferentes também, tá certo? E aí, nesse quesito da individualidade biológica, o treinamento ele deve ser passado de acordo com a característica do indivíduo, né? Se ele apresentar alguma limitação física, ele deve ser adaptado e apropriado ali para aquele indivíduo, tá certo? Princípio da individualidade biológica, então aqui a gente tem o genótipo e o fenótipo, né? Que na junção desses dois vão formar aí o indivíduo, que é o genótipo.
ele é entendido como a carga genética transmitida à pessoa, né? E que vai determinar diversos fatores do nosso corpo. E aí o genótipo é aquilo que vem da influência genética. E aí ele vai determinar, por exemplo, a nossa composição corporal, né? O biotipo, a nossa altura, né, a altura máxima esperada, a força exigente no corpo, aptidões físicas e intelectuais, ou seja, as nossas potencialidades, né, e percentual de fibras musculares, que até isso é definido pela nossa carga genética, tá? E o fenótipo refere-se a tudo aquilo que é acrescido e somado ao indivíduo a partir do nascimento, né? Então, isso aqui já vem do meio externo, tá? Será responsável por outras características como as habilidades esportivas, VO2 máximo, né? Percentual observável real dos tipos de fibras musculares, a altura do indivíduo, força máxima. Então, assim, aqui já são alterações feitas a partir desses fatores que já existem, né? Que já estão ali predominantes geneticamente, tá certo? E aí, aqui alguns fatores condicionantes da performance. Então, a gente entende que existe... Preste atenção nessa imagem, pessoal. A gente entende tudo que está dentro, né? Tudo que está nessa imagem dentro da seta maior, né? A gente entende como o genótipo. Por quê? Porque é inato do indivíduo. Já nasce com ele, certo? Então, aqui são influências que são caracterizadas, né? São influências caracterizadas por fatores genéticos, tá bom? Hereditários, que é o que? A personalidade, motivação, o biotipo da pessoa, as habilidades, certo? E aí, já as setas que estão fora já são cargas externas, né? Estímulos extrínsecos que vêm de fora. Que aqui a gente vê o meio ambiente, o treinamento total, as realizações esportivas, tá certo? Então, resumindo, o princípio da individualidade biológica, né? Cada indivíduo é diferente, tá certo? E cada um vai ter uma forma de treinamento diferenciada, tá bom? Princípio da adaptação, baseia-se na permanente busca da homeostase pelo organismo. Né? Mas o que é a homeostase? É a busca pelo estado de equilíbrio, né? Aquele equilíbrio estável, mantido entre os sistemas constituídos do nosso organismo, né? E aí, existente entre este e o meio ambiente. Então, a gente entende, né, como um estímulo que é dado ao organismo, a partir disso, gera a resposta do nosso corpo. Tá certo? Então, o princípio da adaptação, a base dele é essa. São estímulos dados, seja estímulos extrínsecos de fora, né, ou intrínsecos, tá? Dado ao nosso corpo, ao organismo humano, que aí vai gerar uma resposta, tá? Um feedback aí positivo ou negativo, tá certo? Então, os estímulos, eles podem ser fracos, né, chamados também de débeis, fracos, médios, fortes e muito fortes. Quando for um estímulo fraco, ele não vai acarretar consequência, tá? No organismo, ele não vai ter resultado, né? Resposta tão alta. Já os médios, né? São aqueles estímulos que apenas excitam, causam ali uma reação de alarme no nosso corpo. Os fortes, eles já estão ali fazendo o papel da adaptação, né? Eles provocam adaptações. E já os muito fortes, né, provocam danos temporários ou permanentes. Então, a gente tem que ter cuidado nisso aqui. Quando for fazer alguma atividade para gerar adaptação no corpo, né? Então, digamos que tem uma aluna aqui que nunca praticou voleibol, tá? E aí a gente vai desenvolver uma atividade de acordo com esses princípios que resulte na adaptação. Então, se a gente estimular, né, fazer um estímulo muito fraco nesse indivíduo, não vai apresentar diferença, né, consequência nenhuma, nem positiva nem negativa, tá? Os médios, eles apenas vão causar uma reação ali de alarme no corpo. Os fortes, né, como eu falei, eles vão de fato provocar adaptações. E como eu disse, nem tudo pode ser os extremos, né, pessoal? Nem o exagero, nem você pode fazer o muito forte, o estímulo muito forte, e nem o fraco. Porque se você também fizer o muito forte, você pode provocar ali lesões no organismo, antes mesmo de provocar adaptação no corpo, tá certo?
Então, os estímulos fortes e muito fortes foram estudados por Hans Heine em 1956, denominados estresse, e os efeitos causados no organismo, que ele denominou de síndrome da adaptação geral. Bom? E aí, ainda do princípio da adaptação, o estresse, pessoal, ele pode ser físico, né, por meio dos exercícios, tá? Ele pode ser bioquímico, por meio de substâncias químicas como fumo, mental, por meio de doenças psicológicas como ansiedade, angústia, depressão. Então, se você causa um estímulo forte ou muito forte ali no corpo, ele pode reagir ali por meio do estresse, seja psicológico, seja físico, né, as dores, ou bioquímico, tá bom? Os estímulos fortes, né, são capazes de causar estresse e adaptação ao organismo. São os que tornam possível o treinamento desportivo geral. Mas aí é importante, aqui, pessoal, ele fala que os estímulos fortes, eles causam essa adaptação. Sim, eles causam essa adaptação, mas no indivíduo já treinado, tá? Se for no indivíduo iniciante ali na prática esportiva, ele pode piorar, né? Pode exceder os limites ali da segurança do corpo do indivíduo, né? E causar lesões, tá? Pode causar cansaço, né? Sensação subjetiva de desgaste, fadiga, né? Que é aquela incapacidade temporária ali, indisposição, e exaustão, né? Que é o desgaste no organismo, causando incapacidades progressivas, certo? E aí a gente já, então, resumindo tudo do princípio da adaptação, o corpo, né, ele precisa se adaptar e, para isso, adaptar a qualquer prática esportiva. Seja uma pessoa já treinada, seja uma pessoa iniciante, certo? E aí, para isso, o corpo necessita, né, o organismo necessita receber estímulos. Quais são esses estímulos? Os estímulos fracos, médios, fortes e muito fortes, né? Então, numa pessoa iniciante, a gente não vai aplicar um estímulo muito forte, né? A gente vai aplicar ali um estímulo mais fraco e vai passando de forma progressiva para os outros estímulos, causando ali uma adaptação. Então, acima de tudo, respeitando os limites de segurança do corpo, tá bom? Outro princípio é o princípio da sobrecarga. O princípio da sobrecarga, pessoal, baseia-se após a aplicação de uma carga de trabalho, né, a uma recuperação no organismo, visando restabelecer a homeostase, a busca pelo equilíbrio no organismo, né? Que é o tempo necessário à recuperação e é proporcional ao tipo e à intensidade da carga. Isso aqui é mais complicado um pouco de entender, mas vamos lá. Para o estímulo provocar estresse, ele deverá ser maior que o anterior, tá? Então, aqui a gente entende, né? A gente entende a sobrecarga como um processo, né, progressivo, tá bom? Então, assim como ele é bem parecido com uma adaptação, mas ele tem que seguir, né, a sobrecarga aqui, que é o peso utilizado. Ele pode ser também tanto com a questão do volume, né, a quantidade de exercício, quanto a intensidade vista no peso, tá? Mas ela deve ser de forma progressiva. Você, iniciante, não vai poder iniciar pegando um peso, fazendo uma prática esportiva mais avançada, sendo que você nem iniciou com o básico, tá? Então, tudo faz parte de um processo, tá? A periodização do princípio da sobrecarga, né, está baseada no princípio de supercompensação. Ou seja, quando o corpo recebe uma sobrecarga, que é aquele estímulo maior que sua capacidade consegue receber naquele momento, vai consumir energia, né? Vai exigir muito do seu corpo. Mas aquela reposição de energias energéticas é feita acima da condição anterior, tá? Ou seja, o organismo, além de restaurar a mesma capacidade que tinha de fazer um exercício, além de fazer ainda um estoque maior de energia em preparação para um esforço mais intenso. Assim, quando for realizar a sessão seguinte no treino, o indivíduo ele partirá de um estado de condicionamento melhor. E o cansaço deve demorar mais para chegar. Então, é justamente isso. Se for um indivíduo iniciante, ele vai começar com a sobrecarga ali mais baixa, né? Se for um indivíduo já treinado, ele já vai ali dar continuidade com a sobrecarga mais alta, fazendo com que o condicionamento físico dele melhore e o cansaço, né, também seja mais lento nesse processo, tá certo? Outro princípio é o princípio da interdependência volume-intensidade, né? Esse princípio ele tá ligado ao princípio da sobrecarga, foi o que eu falei lá.
quando a gente vê a questão do princípio da sobrecarga, as variantes que são levadas em consideração são o volume, né, que é a quantidade de carga de treino, e a intensidade, que é aplicar a questão do peso, tá bom? Então, este princípio aborda os diferentes tipos de sobrecarga, ou seja, quando este aumento se dá no volume ou na intensidade do treinamento, tá bom? Então, a sobrecarga ela é feita quando a gente aumenta o volume ou a intensidade, tá? O volume é a quantidade, certo? Expressa na quantidade total de carga de trabalho, né? Se você vai fazer uma corrida, faz 10 quilômetros, né? A quantidade ali específica. Você vai fazer uma musculação, faz 50 repetições, tá? Se você vai, uma prática esportiva, futebol, ali, 30 minutos, então é o tempo. E a intensidade é a qualidade, expressa no tipo de carga aplicada, né? Pode ser quilos, certo? Geralmente aqui tá aplicada a carga, o peso. Então, de uma forma prática, a gente pode exemplificar como? Em uma atividade de ginástica localizada, nós podemos trabalhar, né, com mais intensidade, aumentando a carga, que é o peso, e diminuindo o número de repetições, que é o volume do exercício, tá? Aí é um exemplo. Outro exemplo também que foi aplicado na ginástica localizada é que a gente pode trabalhar com mais volume, aumentando o número de repetições e diminuindo a carga, tá certo? Aqui foi o oposto. Então, são exemplos de como pode ser trabalhado. E aí, a partir desses exemplos, dá para perceber que existe o quê? Uma alternância entre essas duas variantes, que é, à medida que uma aumenta, a outra diminui, tá? Olha aqui a imagenzinha. Volume e intensidade. Elas nunca, geralmente, elas nunca vão estar no mesmo patamar, tá? Mas à medida que um aumenta, outra diminui, aí vai objetivar, né? Vai definir o objetivo final, tá bom? Então, a maior quantidade, que é o volume, baixa intensidade. Menor quantidade, que é o volume, alta intensidade, ok? E aqui, ó, aumenta a ênfase sobre o volume dos treinamentos e aumenta a ênfase sobre a intensidade dos treinamentos, né? Resistência muscular localizada, flexibilidade, resistência aeróbica, ritmo, força e velocidade, tá? Todas essas habilidades aqui, elas são consideradas. Outro princípio é o princípio da continuidade, né? O nome já diz, né? O princípio da continuidade, Tubino, ele vem dizer o seguinte, que a condição atlética, ela só pode ser conseguida após alguns anos seguidos de treinamento. Então, o nome já diz, né? Seguidos, continuidade. O processo contínuo é essencial para a formação do desenvolvimento do corpo, bom? Então, existe uma influência bastante significativa nas preparações anteriores em que o esquema de treinamento já estava em andamento. Então, é diferente. A gente pega duas pessoas, uma delas, né, nunca treinou, e outra já tem 10 anos treinando. Então, qual dessas vai apresentar melhor resultado? Né? Se a gente apresentar um programa novo de treinamento. Aquela que já está há mais tempo treinando. Por quê? Porque ela já está num processo contínuo de treinamento. Ela já tem anos seguidos de treinamento. Então, a condição atlética daquele indivíduo vai ser mais avançada do que a outra. Então, assim, todo o processo de treinamento deve haver um início, um meio e um fim, né? E tem que seguir essa progressão e tem que dar continuidade, tá? Não adianta você começar hoje, por exemplo, às vezes você vai fazer vai para uma academia. Aí você começa a treinar hoje, né? A gente vê muito isso. Você começa a treinar hoje, aí amanhã você já falta, aí daqui a um mês você volta, aí passa 2 meses, aí depois retorna. Isso não é seguir um processo de princípio de continuidade no treinamento, tá? Você deve seguir ali todo dia, ter uma constância no treinamento. Então, quando começamos a praticar algo, seja no esporte ou mesmo nas nossas vidas, né? Se não dermos continuidade a esta prática, o que é que acontece? Ou a gente esquece como se faz, né? No caso, o nosso corpo, ele tem uma memória muscular. Se você para de executar aquele movimento que você realizava antes direto, vai chegar uma época que aquele corpo, que aquela memória muscular ali, ela vai ficar esquecida, né? Você não vai conseguir mais realizar aquele movimento da forma que era antes, até ter passado por todo esse processo, certo? Ou a gente esquece como faz, ou a gente se torna menos habilidosos, né? Nos afazeres. Um exemplo nítido que são os músculos, o cérebro e a prática esportiva. Tá
tá bom? Então, tudo precisa do processo de continuidade, tá, pessoal? Até mesmo nosso cérebro, né? A gente, digamos, vamos trazer aqui para a questão dos estudos. Se você estuda todo dia, né? Você está estudando ali pro Enem. Então, você tem uma constância ali no estudo, né? Naquele treinamento ali, que é um treinamento. E aí, pessoal, você estuda todo dia. E aí, você tá cansado, decide parar 2, 3 meses ou até mais. Isso vai atrapalhar no seu resultado final, tá bom? Então, é justamente isso. Deve-se ter uma constância, uma continuidade em tudo que for fazer, certo? No caso dos músculos, o cérebro da prática esportiva, como é que acontece? No caso dos músculos, se pararmos de utilizarmos, né, de utilizá-los durante o tempo, eles diminuem, tá? Então, eles podem atrofiar, podem ficar menos habilidosos, a questão da memória muscular. No caso do cérebro, se optarmos por não ler ou não interagir com as atualidades ou pararmos de estudar, não teremos ganhos cognitivos, né? A gente fica mais reprimido, tá? Não gosta muito, não sente tanto vontade, interesse em conversar. A questão da socialidade, da socialização também influencia. E no esporte, se pararmos de praticar algum determinado esporte, aquele, né, por exemplo, que estávamos acostumados, quando a gente retorna, a gente percebe o quê? Que perde boa parte da habilidade, né, que tinha naquela modalidade. Então, a continuidade, ela faz parte de um processo que requer estímulo e tempo, tá bom? E aí, nesse processo, a gente passa por fases de estresse, recuperação, estresse e recuperação, seja físico ou cognitivo, certo? Outro princípio é o princípio da especificidade, né? O princípio da especificidade é aquele que impõe como ponto essencial que o treinamento deve ser montado sobre os requisitos específicos da performance desportiva. Então, cada modalidade esportiva é específica, né? E deve ser trabalhada de acordo com a sua especificidade, não é isso? Então, em termos de qualidade física interveniente, sistema energético preponderante, segmento corporal, coordenações psicomotoras, né? E aí, Dantas, ele vem exemplificar e falar de todas essas performances desportivas que devem ser específicas para cada pessoa, tá? Então, se a especificidade do movimento e, consequentemente, da modalidade esportiva está atrelada à memória do gesto motor, do seu treinamento, podemos dizer que o princípio da especificidade está ligado diretamente aos gestos específicos de uma determinada modalidade, não é isso? Então, digamos aqui, vamos aqui pro vôlei, né? Aí aqui a gente tem o saque. O saque, ele não tem um princípio, um gesto específico ali na execução desse movimento, então ele é específico, né, desse fundamento, tá? E o treinamento utilizado para o aprendizado e o desenvolvimento dos respectivos gestos específicos. Então, por isso, pessoal, que num treinamento deve-se considerar todos esses princípios, né? A adaptação, a individualidade biológica, a especificidade, a continuidade, tudo isso é importante. A interdependência, volume, intensidade, a sobrecarga, todos esses são importantes, né? E isso tudo vai partir da característica do indivíduo, né? Da limitação ali. Princípio da especificidade. Deve-se considerar 3 aspectos, né, para trabalhar a especificidade, que é o quê? São os aspectos metabólicos, né, que é a necessidade de treinamento das características da prova, sistema cardiopulmonar, sistema de transporte de energia, mesmo tipo de atividade da performance. Outro aspecto também a considerar são os neuromusculares, que é a questão do tipo de fibra muscular do atleta, do padrão que está sendo recrutado ali na unidade motora, né? Se aquele atleta ele tem coordenação motora suficiente, as sinergias musculares, né? Acessórias ao específico movimento, ao especificar movimento, apoio e sustentação do movimento, tá? E o treinamento, né? O treinamento que a gente entende como fase básica, né? E fase específica, né? Chegando aí à especificidade, tá? Fase básica diminui e a fase específica cresce, à medida que você vai estimulando ali o processo de treinamento e habilidade, e desenvolvimento das habilidades, tá certo? E aí a gente chega então na especificidade. Outro princípio é o princípio da reversibilidade, tá?
As mudanças funcionais, morfológicas e desempenho das capacidades físicas já adquiridas com o treinamento retornam aos níveis iniciais após a sua interrupção. Ou seja, o princípio da reversibilidade, ele está ligado, né? Todos os princípios eles possuem uma ligação, mas o princípio da reversibilidade está ligado ao da continuidade. Se você tá há muito tempo treinando, né? Tá ali seguindo o princípio de continuidade à risca, mas se você para, você vai voltar, você vai retornar, você vai haver uma reversibilidade ali no treinamento. Você vai fazer o quê? Você vai voltar para os níveis iniciais, né? Vai ter uma regressão ali, tá bom? Claro, se você interromper. Então, apenas uma semana ou 2 semanas de destreinamento acarretam a redução da capacidade, né? Você pode reduzir a capacidade ali, tanto metabólica, né, quanto de realizar exercícios. Questão metabólica ou física, tá bom? Então, o tempo necessário para reverter os efeitos do treinamento, ele é proporcional ao tempo de treinamento, tá bom? Então, assim, também não é tão rápido, tá, professora? Eu passei 2 anos treinando, né? Então, quer dizer que se eu passar 1 mês sem treinar, vai acontecer o princípio da reversibilidade? Não. É como foi dito aqui, o tempo necessário para reverter os efeitos, ele também é proporcional ao tempo que você ganhou ali, teve para realizar todo aquele tempo de treinamento, tá bom? Então, como eu falei, o nosso corpo, ele tem uma memória muscular e ele não vai perder assim também da noite pro dia, tá? Então, quanto maior for a base de treinamento, mais lento será a queda da performance, tá bom? As adaptações e benefícios são transitórios, né? As adaptações orgânicas provocadas pela atividade física tendem a voltar aos estados iniciais após a sua paralisação ou longas interrupções de treinamento, tá bom? E os benefícios para a saúde dos programas de atividade física permanecem somente enquanto a pessoa permanece ativa. Então, se você está ativo, você possui um estilo de vida ativo. Se não, possui um estilo de vida inativo, né? E o nosso corpo, ele vai sentindo ali com o tempo. E aqui eu trouxe uma imagem, é o princípio da reversibilidade. O que não se usa, perde-se. Então, vamos trazer aqui para a musculação. Digamos que você está um tempo treinando musculação, tá? 6 meses treinando musculação, né? Então, de acordo com essa imagem, você já adquiriu uma aptidão física, porque você tem aquele processo contínuo ali, a continuidade do treinamento, né? Já passou por processo de adaptação, de sobrecarga, né? E aí, depois de 6 meses, você resolve parar. E aí vai parar 1 ano. Então, esse tempo, ele se sobrepôs ao tempo inicial de treinamento. Então, o que quer dizer? Que se você não der continuidade, né, ele vai haver uma quebra, uma regressão nesse processo de treinamento, tá bom? Então, o que não se usa, perde-se. A musculatura ali vai perder, né, os benefícios que anteriormente tinha ganhado. E o princípio da treinabilidade, mais simples, né? O princípio da treinabilidade, quanto mais treinado, mais difícil de obter, né, ou seja, lograr êxito, ganhar êxito. E mais propenso a lesões. Então, o princípio da treinabilidade deve respeitar todos os outros princípios, tá? A questão do estímulo muito forte pode provocar lesões e o estímulo muito fraco, né, pode não apresentar consequências positivas, tá? Então, deve-se respeitar a individualidade do indivíduo e o processo de adaptação, ok? Aqui são algumas referências utilizadas na aula, tá bom? Eu estarei, juntamente com a professora Patrícia, disponível para solucionar qualquer dúvidas que surgirem de vocês, tá bom? Até a próxima aula.